Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, boa tarde. Está começando mais um Unaerp Entrevista. Eu sou Murilo Trevisan e recebo hoje André Coutinho, que é jornalista formado pela Unaerp e atua na área de jornalismo esportivo. André, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui hoje. E vou começar te perguntando o que levou você a escolher a área do jornalismo esportivo. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Murilo. Obrigado aí pelo Andrei também estar aqui conosco, aqui da Rádio Unaerp. E, bom, começou quando eu tinha por volta de 10, 11 anos, que eu comecei a assistir mais o futebol de uma maneira um pouco mais crítica, né? Meu pai sempre gostou muito, sempre tentou me falar imparcialmente sobre o futebol, sobre o que acontecia. E nisso eu comecei a gostar bastante dessa área e também acompanhando as narrações. Na época era o Galvão Bueno, já estava, o Deva Pascovitch, que infelizmente faleceu ano passado, entre outros narradores. Eu fui começando a tomar gosto pela coisa, né? Sempre gostei também das reportagens do Mauro Naves, Abel Neto, e ali com 14, 15 anos eu já sabia exatamente que eu ia prestar isso, exatamente, e não me arrependo. E como você, olhando assim para Ribeirão Preto, como você enxerga o jornalismo esportivo aqui na cidade? Porque tem uma diferença para o que é praticado nas cidades maiores. Como que você enxerga assim a área aqui em Ribeirão? Bom, hoje aqui em Ribeirão Preto nós temos poucos veículos, né, de jornalismo que fazem realmente uma cobertura especial, como posso dizer, matérias realmente acompanhando o dia a dia do esporte em Ribeirão. Até porque o esporte aqui ele não está numa fase muito boa, né? O Botafogo Comercial há algum tempo já caindo, né, de produção, de nível. O Comercial hoje na última divisão paulista, o Botafogo na primeira paulista, mas no Campeonato Brasileiro da terceira divisão. E depois da saída do basquete, né, do coque, muita gente perdeu interesse em pensar em outros esportes, né? Então eu vejo que o jornalismo esportivo aqui de Ribeirão, ele tem um grande defeito hoje, que é só querer saber de futebol, sabe? Só quer saber do futebol, só quer falar do futebol. E as equipes não dão esse retorno que eles esperam. E por isso, talvez não tenha tanto investimento por parte dos veículos. Em relação aos profissionais, ótimos profissionais. Eu vejo, assim, gente que conhece, que já tem história no rádio, na televisão, no ramo esportivo de Ribeirão Preto. E os novos jornalistas que estão saindo das universidades também tem saído com bastante conceitos, bastante bagagem, assim. Exatamente, tem saído assim, ótimo, com potencial muito grande. Tem um ex-aluno aqui da Unaerp, o Antônio Lupe, que ele hoje está lá em Campinas, está trabalhando numa grande rádio lá. Começou aqui na Unaerp, trabalhou muito tempo na rádio de Ribeirão e hoje está lá em Campinas muito bem. Então, eu acho que tem um caminho, tem o potencial, só falta um pouco de investimento. E um pouco mais de espaço também. Com certeza. Para a atuação desses profissionais. Eu acho que precisa hoje abrir um pouco mais de espaço para os jovens. Eu falo que o pessoal daqui tem uma grande história, conhece e tudo mais, mas tem seu lado ruim disso, que é os mesmos profissionais há 20, 30 anos Sim. cobrindo. Então eles já têm aquele... como eu posso falar? Já são conhecidos pelos seus trejeitos, têm as suas ideias já conhecidas, opiniões formadas. Então eu acho que realmente poderia haver assim uma revitalização do jornalismo aqui em Ribeirão. Recentemente Ribeirão ganhou o time de vôlei masculino, e você acha que para a área esportiva da cidade foi uma coisa positiva? Com certeza, o vôlei de Ribeirão que já começou bem, né? Foi razoavelmente bem no Paulista, né? ficando ali entre os 10, né? Se eu não me engano. E
teve um bom investimento, treinador campeão brasileiro da Superliga, o Marcos Pacheco. Bons jogadores, né? Jogadores assim com rodagem de Superliga também. E já na segunda competição, que foi a Taça de Prata, já foi campeão, né? Já conseguiram acesso também para Superliga B, né? Então, assim, com certeza é um time que, se mantiver esse investimento que está tendo, e principalmente a aceitação da cidade, que eu vi que todos os jogos na Cava do Bosque lotados, a cidade falando bastante, tem tudo para dar certo e se tornar, na minha opinião, o principal esporte da cidade, já que o futebol não tem dado muitas alegrias. E você acha que o vôlei tem potencial, então, para, podemos dizer, superar a popularidade do futebol aqui em Ribeirão? Sim, isso já aconteceu com o Botafogo, com o basquete, nos anos 2000, né? Quando o time foi pentacampeão paulista, foi campeão brasileiro. E na época o Botafogo chegou a ser vice-campeão paulista, mas depois começou uma crise, caiu para a terceira divisão paulista, caiu pelas tabelas no brasileiro, o Comercial também sempre ali na segunda, terceira divisão paulista. O basquete acabou assumindo esse papel. Com o infeliz fim do basquete, que deixou muita gente órfã, né? O futebol acabou se tornando novamente o grande... atenção. A grande atenção, o grande esporte da cidade. O Botafogo teve bons resultados e tudo mais. O Comercial também voltou para a primeira divisão. Mas o vôlei, pelo que tem se construído e pelo que tem acontecido, com o investimento, com os jogadores de seleção, o Lipe chegando, eu acho que tem tudo para ultrapassar, sim, se tornar o grande esporte da cidade. E você acha que na área do jornalismo esportivo, com a chegada do vôlei, mudou um pouco o foco, assim, digamos? Algumas emissoras e jornais estão buscando mais algumas pautas relacionadas ao vôlei por ser uma novidade, por ser uma coisa inédita, assim, o vôlei masculino aqui em Ribeirão. Eu acho que atualmente ainda estão começando a se acostumar, né? Porque, como eu tinha falado antes, os jornalistas e entre outros daqui de Ribeirão Preto, comentaristas principalmente, eles estão muito acostumados com futebol, né? Então, a grande maioria ainda não conhece as regras do vôlei, não sabe quem são os grandes nomes do vôlei, os grandes times. Igual veio o Taubaté jogar aqui, na estreia do time no Campeonato Paulista, pouca gente conhecia, né? Pouca gente sabia que o Dante jogava lá, campeão mundial, olímpico, que é o time do Wallace e tudo mais. E então, eu acho que ainda está num processo de aprendizado da imprensa e com certeza, com o time crescendo, também crescerá essa atenção da imprensa para o time. Acredito que tem tudo também para a imprensa ter mais atenção aí com o vôlei. E na parte da sociedade, você acha que a chegada do vôlei é mais um incentivo para os mais jovens praticarem o esporte, procurarem escolinhas, assim? Você acha que o desenvolvimento social, passando pelo esporte, é uma coisa que vai mudar em Ribeirão? Eu espero que sim, viu, Murilo? Eu acho que o esporte ele é resposta para muitos dos problemas sociais do Brasil e do mundo, né? Muitas crianças que entram no mundo das drogas, da criminalidade, elas poderiam estar praticando esportes ao invés de entrar nesse mundo tão triste, né? Só que, infelizmente, no Brasil, isso é muito difícil. Com a entrada do vôlei, a gente consegue ter uma nova esperança, uma nova alternativa para essas crianças. Porque o que acontece? Tem muita criança que não sabe jogar futebol, não é todo mundo que sabe. Hoje aqui em Ribeirão tem escolinhas de futebol americano, também que já tem uma popularidade considerável. Tem uma popularidade boa, só que pouca gente sabe jogar ainda, né? Então o pessoal fica, não sei, não tenho muito aquela vontade. Com o vôlei pode ser que o pessoal, esporte novo, vou tentar praticar. Assim como quando tinha o time de basquete, foram criados muitos bons jogadores, né?
explosão de jogadores jovens de basquete aqui em Ribeirão. Então, assim, o esporte ele é o principal instrumento, na minha opinião, contra drogas, criminalidade infantil e tudo mais. Tomara que com a chegada do vôlei aí a gente consiga dar uma nova esperança, uma nova alternativa para esse pessoal. E você falou de surgimento de novos talentos e pessoas que estão buscando um esporte. Você acha que a base é fundamental para o desenvolvimento do esporte no Brasil? Por exemplo, a gente vê muito dos resultados do futebol na base que tem uma atenção maior. Mas você acha que no vôlei as crianças podem apostar assim, na modalidade como digamos, criar uma carreira, sim? Com certeza. O vôlei aqui no Brasil hoje é o segundo esporte, né? Passou o basquete, passou o futsal. Futsal acho que nunca chegou perto, mas hoje o vôlei é o segundo esporte, muito pelas conquistas, ambos os sexos, né? Masculino e feminino. E hoje, achei até legal quando o time de Ribeirão começou, que eles fizeram uma peneira, né? Trouxeram alguns jovens daqui de Ribeirão. Hoje, inclusive um dos da comissão técnica, né? Um dos integrantes da comissão técnica, ele é daqui da UNAERP, que ele jogou profissional e acabou sendo ali contratado para se tornar integrante da comissão técnica, junto com o Marcos Pacheco. Tem também um outro aluno daqui da UNAERP, o Marcelo, que joga profissional hoje lá no vôlei de Ribeirão. Então, eu acredito que, vendo isso, as crianças aqui da cidade podem ter assim uma esperança de, no futuro, quem sabe, também construírem carreira nisso, né? Que começa a jogar na base do time, sobe profissional, às vezes chama atenção, são contratados por um Taubaté da vida, um Campinas, Santo André, entre outros times aí que têm feito sucesso, o SESI de São Paulo. E fora isso também tem Europa e tudo mais. Quantos jogadores brasileiros não estão na Europa hoje? O Bruninho, entre outros. E você falou da popularidade do vôlei no Brasil, e mesmo sendo o segundo esporte mais popular, a gente vê muito descaso ainda com o vôlei por parte da imprensa, assim. Corte de transmissão, não transmite transmissão com qualidade, não faz um trabalho bem feito. Por que você acha que acontece isso ainda? Eu acho que tem muito a ver com o brasileiro em si, ele ser um povo totalmente acostumado única e exclusivamente com o futebol. Eu acho que assim, se você fizer uma transmissão do futebol fraca, sem condição técnica, sem narrador, comentarista preparado, no outro dia milhares de comentários negativos. Twitter, Facebook, entre outros. Só que isso não acontece em relação ao vôlei, porque a população não acompanha. Eu acho que essa que acaba sendo a minha opinião. Acaba não acompanhando. É realmente uma população muito específica que gosta mesmo do esporte. Não é aquela que acaba desde criança, vou acompanhar o vôlei e tudo mais. Acaba sendo muito específico, né? Então, isso acaba aglomerando uma pequena parte apenas da população que acompanha o esporte, que percebe realmente esse descaso. Eu acho, Murilo, que independente do esporte, independentemente, deveria ter, né, aquele nível maior, uma preparação maior dos profissionais, das transmissoras. E parece um pouco que é meio que deixado de lado, assim, vamos fazer esse jogo aqui, vai você, assim. Exatamente. Não é uma coisa preparada sempre igual ao futebol, não é né? a prioridade, né? Inclusive, se precisar tirar o do vôlei para colocar um outro evento, isso acontece também com basquete, futsal, atletismo, sempre o futebol em primeiro lugar, né? Então, realmente é muito triste, mas é aquilo que falam, né? É negócio, business, precisa vender, né? Precisa de audiência. Infelizmente. Aqui em Ribeirão você já esteve presente em vários eventos esportivos aqui na cidade. Você acha que Ribeirão é um polo esportivo, é um potencial de esporte no país? Vamos falar do estado também? Bom, Ribeirão já recebeu aí seleção francesa de futebol,
antes da Copa do Mundo, né? Toda a preparação e enquanto eles estiveram na Copa, eles ficaram aqui em Ribeirão, o que foi uma boa contribuição. Tem 2 times de futebol, embora não estejam em boas situações hoje. Teve um excelente time de basquete no passado, um ótimo time de vôlei feminino na Recra, né? Campeão brasileiro. Sim. Que revelou aí Vânia, Fernanda Venturini. E hoje tem o vôlei. Além disso, tem outros esportes que pouca gente fala. Tem equipe de ciclismo hoje de Ribeirão Preto, que é a 2ª melhor do Brasil. Equipe de judô, não profissional, mas a base da equipe de judô aqui de Ribeirão é muito forte, sempre conquista campeonatos aí Brasil afora, principalmente aqui no estado de São Paulo. Também equipe de karatê, que tem o treinador da seleção de karatê brasileira, é aqui de Ribeirão, Ricardo Aguiar, que é também o secretário de esportes da cidade. Então, assim, pouca gente sabe disso, né? Só que não tem uma Ribeirão exposição é maior, sim, assim. já é realidade que é uma cidade bem esportiva. Bem esportiva. Franca tem o basquete ainda, Ribeirão já teve o basquete, já teve o vôlei, e agora estamos voltando com o vôlei. Você acha que o basquete pode pintar de novo, porque a população começou a ter uma atenção maior com os outros esportes? Você tem essa esperança, assim, digamos? Olha, por ser um fã do basquete, eu gostaria. Eu lembro muito de assistir os jogos da equipe de basquete de Ribeirão antigamente. Quantos jogadores não saíram daqui? Alex, Nezinho, entre outros. Só que para isso precisa ter investimento de capital privado, né? E igual o vôlei só é realidade hoje porque tem investimento do LIP, jogador de seleção brasileira, e de outras empresas. A gente pode destacar o São Francisco, que investe no esporte em Ribeirão, entre outras aí que estão lá, coloca o nome e a marca para ajudar na construção do time. Enquanto não houver investimento, uma iniciativa, sei lá, de alguma faculdade, igual foi antigamente, ou de uma outra empresa, não tem condições da cidade abrigar uma equipe. Porque também não adianta criar por criar, né? O legal é você criar um time para disputar um campeonato, chegar lá na frente, igual o Ribeirão tá começando agora com o vôlei. Sim, e foi falado um tempo atrás que o time poderia voltar, mas eu acho que foi em 2012, 2013, se eu não me engano. Acabou não dando certo e eu não tive mais notícias em relação a isso, não fiquei sabendo de mais nada, mas realmente precisa de investimento de fora. Não adianta a gente ir na prefeitura, na Secretaria de Esporte e falar, e o basquete? Não tem como. Se não tiver investimento de fora, igual tá tendo com o vôlei, não tem mais esporte aqui. E voltando a falar um pouco da base, assim, nos Estados Unidos a gente vê uma liga universitária muito forte, tanto no vôlei quanto no basquete. E aqui no Brasil as competições universitárias e também de base ainda são um pouco limitadas. Você acha que se a gente tiver uma melhora na condição da base em competições, a gente pode manter resultados fantásticos em qualquer área? Acho que a base é tudo, né? Por exemplo, você falou agora há pouco do futebol, que tem a base consolidada, tem campeonatos riquíssimos, como a Copa São Paulo, tem Taça BH, entre outros aí de base que já revelaram Neymar, Robinho, entre outros jogadores aí. Só que isso não acontece com vôlei, né? Não acontece com basquete, porque realmente não existe base para isso. Eu não vejo uma equipe sub-20, por exemplo, do Taubaté de vôlei. Eu desconheço. E principalmente, Murilo, falta uma liga, falta uma organização para pegar essa turma, pegar esses times e falar, monta aí a base de vocês, vamos fazer um campeonato júnior, vamos fazer um campeonato... Que é o que basicamente acontece nos Estados Unidos. Exatamente. Lá tem a NCAA, né? Que é a National College American Association, que é quem comanda o basquete, o vôlei, o futebol americano e o beisebol universitário. E assim, você pega um time universitário dos Estados Unidos, em qualquer um desses esportes,
A chance deles darem uma surra em brasileiros uma é coisa muito grande. É profissional. Tanto que nas seleções de vôlei, os jogadoras e jogadores são tirados diretamente da NCAA direto para a seleção. Assim, eles não têm uma liga profissional de vôlei, é só a NCAA que eles destacam. O que é mais impressionante, quem tá né? dando o sangue lá. Ainda no basquete tem NBA, que o jogador sai direto da NCAA para NBA, no draft. Mas a liga universitária de vôlei realmente é muito forte. E uma coisa que falta aqui também é o investimento também de, como eu falei, de ter a possibilidade de ter o basquete de volta. Para a criação de uma liga júnior, uma liga universitária, faltaria também um investimento de outras empresas, né? Igual, lá nos Estados Unidos, as empresas principalmente de fornecimento de material esportivo, a Nike, Under Armour, Adidas, elas investem até em colégios. Eu tenho um amigo meu, o Rodrigo, que ele até estuda aqui na UNERP, ele, durante alguns anos, ele morou lá nos Estados Unidos, fez um intercâmbio, jogava basquete se não me engano, foi no ensino médio. E a Nike patrocinava o time. E chegava um representante da Nike pros jogadores do time. E aí, o que você quer? Um tênis, uma bandana, uma punhequeira? Isso não tem aqui no Brasil, né? O jogador tem que se destacar muito Pra chegar nesse nível. Pra chegar um cara, sei lá, da Nike, vamos fazer um contrato aí. Muitas vezes é um contrato limitadíssimo, sabe? Então, falta muito disso também. André, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pela sua participação. Acho que deu pra gente ter uma outra visão do jornalismo esportivo e também da gente destacar a chegada do vôlei Ribeirão aqui na cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Esse foi mais um NERP Entrevista, a gente fica por aqui.